Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 12 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum, e hoje nós celebramos um mártir, São Josafá, um bispo do Oriente, um bispo ucraniano, enérgico na defesa da fé, na defesa da unidade da Igreja, o que lhe garantiu o martírio. Esse homem entregou sua vida nas mãos de Cristo, ofereceu-se como grão de trigo para ser triturado e tornar-se alimento para a vida de tantos irmãos e irmãs. Seu sangue derramado lembra o sangue de Cristo e é sangue que faz brotar novos cristãos para o Senhor. Deus nos dê essa graça de que, se um dia formos convidados ao martírio, o abracemos de todo o nosso coração e sejamos um exemplo firme e fiel para os nossos irmãos e irmãs. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje diante desse Evangelho, onde Jesus mostra aos discípulos a necessidade de rezar sempre. Nós queremos resistir às tentações, queremos driblar as perseguições, queremos transformar o mundo ao nosso redor, queremos herdar o céu. Nós precisamos rezar. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é o que fortalece a nossa alma diante de toda e qualquer situação pela qual nós passemos, tanto de alegria quanto de tristeza. A oração, ela é o cerne da vocação cristã. A fé que nós recebemos no dia do nosso batismo, ela é alimentada e cresce na medida em que nós rezamos. Um cristão que não reza é um cristão que fraqueja, é um cristão que não consegue ter argumentos diante de um questionamento acerca da sua fé, é um cristão que esmorece diante de qualquer perseguição, de qualquer calúnia levantada, é um cristão que se deixa abater. Mas o cristão que reza sempre, insistentemente, que não desiste, mesmo que não seja atendido na hora em que pede algo ao Senhor, o cristão que persevera na oração, ele se torna como que uma grande muralha, uma muralha fortificada, uma muralha que não é possível de ser derrubada pelos inimigos. Como é bom nós nos encontrarmos com homens e mulheres de oração, gente de fé autêntica e verdadeira, gente que não tem medo de dizer a verdade, gente que trabalha pelo bem, gente que espalha a palavra de Deus pelo mundo. E fazem isso por quê? Porque rezam. Porque quem não reza é preguiçoso, não se compromete com nada, não faz nada pelo reino dos céus. A oração, ela é capaz de limpar o nosso coração e a nossa alma. Ela é capaz de expurgar da nossa vida todas as coisas que vão contra o Evangelho. A oração, ela forja o nosso caráter, nos faz homens e mulheres fortes. A oração nos garante sabedoria, discernimento. Como é ruim conversarmos com pessoas sem fé, gente que não reza, não tem discernimento, conseguem olhar o mundo com um pessimismo abissal. Em contrapartida, aqueles que rezam são capazes de lançar um olhar positivo, alegre, um olhar de esperança sobre todas as realidades do mundo, inclusive as piores. Quem reza consegue ter uma visão do todo segundo a vontade e o amor de Deus.
não esmorece, não se entristece. E quando por um acaso fica triste, imediatamente já recobra as suas forças. Por quê? Porque sabe que com o Senhor poderá mais. Todo aquele que reza tem essa convicção de que nada poderá destruir a vida de um filho de Deus. Todo aquele que reza consegue lançar um olhar cheio de cores sobre o mundo, as cores dos olhos de Deus. Consegue enxergar o mundo como o próprio Deus enxerga. Vejam, aquele juiz fez justiça àquela mulher que o incomodava diariamente, porque teve medo que ela o agredisse. Vejam, Deus não tem medo de que nós o agridamos, mas Deus, Ele espera que nós o levemos aos irmãos e irmãs e que esses irmãos e irmãs aprendam de nós, pela oração, a estarem firmes nos propósitos desse Deus, a buscarem nesse Deus a fortaleza para as suas vidas, buscarem nesse Deus a resposta para os seus problemas e dilemas. Então hoje eu quero te convidar, junto com São Josafá, a rezar sempre. Foi pela oração que esse homem encarou o martírio, foi pela oração que esse homem foi perseguido e conseguiu vencer a perseguição. Foi pela oração que esse homem teve a capacidade de perdoar quem lhe infligiu a morte. Pela oração, esse homem se fez tudo para todos. Que nós hoje rezemos de coração sincero, de alma aberta à graça de Deus. E assim nós perceberemos todo o bem que o Senhor nos quer fazer. Que Deus te abençoe e até amanhã.